Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. Aqui é o Marco Antônio. Hoje, vou fazer aqui um tutorial completo de como criar o seu próprio assistente com inteligência artificial e como configurar o chat GPT para enviar e-mails por você. É isso mesmo que você ouviu. Esse assunto aí explodiu minha cabeça. Olha que eu consegui configurar isso. Tem muitas possibilidades e vou mostrar aqui na prática. Vou fazer no detalhes, porque eu vi bastante conteúdo aí na internet e não achei nenhum com o nível de detalhes que eu vou colocar aqui. Quebrei cabeça para fazer e vou levar esse assunto formatinho, receita de bolo aí para vocês. E a gente vai discutir algumas coisas aqui. Depois também quero ouvir de vocês aí os comentários, dificuldades, ideias, né? Esse assunto aqui é só a ponta do iceberg do que a gente pode fazer. Então, a gente começou... A gente criou, né, um assistente. Se você chegou aqui nesse vídeo aqui, talvez, né, você tenha visto ou talvez não tenha visto o César, que é o assistente de gestor de frotas que a gente criou, né, utilizando inteligência artificial, da live 226 lá do canal do Júlio, né, tudo sobre gestão de frotas. Então lá a gente criou um assistente, mostrou isso na prática. A gente vai colocar um pedacinho aqui do César funcionando. O assistente, quem que eu devo seguir para aprender tudo sobre gestão de frotas? Recomendo seguir o engenheiro Júlio César, do canal Tudo sobre Gestão de Frota. Ele é um expert no assunto e oferece insights valiosos sobre como otimizar operações de frota, reduzir custos. Ô César, tem outro assunto que eu esqueci de ver. Tem algum motorista aí com 0 pontos na CNH? Vou verificar isso na planilha de motoristas para você. Só um momento enquanto eu olho. Pensar. Cara, parece que tem uma pessoa do outro lado. Vou verificar a planilha para você. Está com 0 pontos na CNH? Se precisar de mais informações sobre ele ou outros detalhes, é só me avisar. Tá no histórico. No histórico, o que eu perguntei virou texto. Meu Deus. E o que ele respondeu também virou texto. E aí, como vocês viram, né, um pedacinho aí do César, esse assistente funciona muito bem, né? Depois tem um link aqui, a gente vai deixar o link se quiser assistir a live na íntegra ou a parte que a gente está mostrando ele. Você pode fazer isso com... Não precisa ser exatamente um gestor de frotas, né? A ideia é criar um assistente, pode ser para outras coisas. A gente vai utilizar aqui o exemplo do gestor de frotas, mas você pode adaptar. Então, César, né, que a gente criou, é um assistente que trabalha 24/7, né, sem custos extras, sem reclamar, né, que vai ajudar você, né, a ser um gestor muito melhor, mais eficiente, te ajudando a pensar, a planejar e a agir, né, melhor. Inclusive fazendo algumas tarefas operacionais que a gente colocou uma aqui hoje, que é a do e-mail, e lá a gente mostrou também na live, né, como é que funciona esse e-mail na prática. E se alguém tá achando que é caô, dá uma olhada lá que a gente mostra lá sem edição, sem corte, ao vivo, como é que funcionou isso daí, fechou? Então vamos lá, a gente tem botei um roteiro aqui de 8 passos, né? A gente vai falar, passo 1 aqui, pré-requisitos, né, para a criação de um assistente com inteligência artificial, utilizando o ChatGPT. Não vou explicar o que é ChatGPT aqui, acho que todo mundo que chegou aqui já sabe o que é. Então, quem não souber também dá um Google aí, vai no próprio ChatGPT, pesquisa lá, ele vai explicar. Mas o pré-requisito é o seguinte, né? Vocês precisam ter, se a gente abrir aqui, vou abrir uma aba anônima, vocês precisam ter o ChatGPT, né, na versão paga, que é a versão hoje Plus, né? Vamos ver se eles vão mudar o nome aqui. Deixa eu entrar aqui. Ó, eu entrei numa janela anônima aqui, chatgpt.com. Ele já entrou, já pode até usar aqui. Essa aqui é a versão gratuita, que é o GPT 3.5. E aqui já tem o botão, você se cadastra, né? E aqui você já tem um botão para fazer a inscrição para o ChatGPT Plus, tá? Precisa ter essa versão aqui, né? Não entrando em méritos, depois a gente vai deixar um material de ajuda, né? Eu fiz uma analogia e a gente tem lá o ChatGPT 3.5, que é o gratuito, né? Uma comparação aí, é como se fosse, né, um cérebro de um rato, né, que é capaz de executar tarefas básicas, né? E o ChatGPT 4 é comparado a um cérebro de um humano, né? Tarefas complexas que precisam realmente pensar muito. Então, a gente tem uma grande diferença aí.
E vou deixar um conteúdo extra aqui, quem quiser se aprofundar sobre a comparação entre os dois modelos pode acessar isso. Então precisa do ChatGPT Plus, hoje custa $20, acredito que deve manter, dá aproximadamente arredondando aí R$100 por mês. Então, direto ao ponto, esse é o pré-requisito, tá? Não precisa de outra coisa para criar o assistente. Então, vamos lá no passo 2, né, que é fazer o desenvolvimento desse assistente. Então a gente vai falar de melhores práticas, dicas cruciais. Eu vou deixar tudo copy-cola aí para vocês e vou mostrar aqui o que é que precisa mudar na prática, tá bom? Então vamos lá. A gente vai abrir aqui o ChatGPT. Eu vou abrir duas abas aqui para a gente poder mostrar, tá? Então eu vou mostrar como fazer, como é um tutorial passo a passo, né? O como que você faz e vou mostrar já o criado, tá, para vocês, para a gente poder ir comentando alguns pontos aqui. Bom, então aqui dentro do ChatGPT, indo direto ao ponto, você vai ter esse botão aqui chamado Explorar GPTs. Então clicar aqui. A gente tem o botão Criar aqui em cima, aqui no meio aqui é onde você encontra, caso não fique salvo aqui na lateral depois que você cria, né? Aqui onde você vai pesquisar GPTs que já tem no mercado. E aqui, os que você já criou, né? Então, os que você criam ficam aqui, outros que estão em alta, e aqui você pode pesquisar. Depois a gente aborda isso daí, mas depois que criado, ele vai ficar aqui, ó, César, assistente. Então, ele fica aqui embaixo do chat novo, né? Os assistentes que você tem. Você pode escolher o que você vai fixar aqui ou não, tá? Então, esse aqui é o César que a gente mostrou. Mas voltando ao tópico aqui, vamos lá para criar o GPT. E aí é o seguinte, tá? A gente vai usar bastante esse builder que tem aqui, essa mensagem, e vamos utilizar bastante aqui esse configurar. Eu vou abrir uma nova aba aqui, para a gente poder mostrar algumas coisas aqui, que ele já está criado, e a ideia não é explicar a lógica, né, exatamente de como que eu cheguei nisso, mas dar pronto para vocês aí explicar quais são os cuidados e o que vocês precisam fazer, tá? Então, vamos lá, abrir aqui na outra, tá aberto aqui para criar, tá? Vou abrir o que a gente já criou, então vou clicar aqui sobre ele e vou clicar em editar GPT. Beleza, então também abri uma telinha aqui, só que esse aqui já é o criado, vou aqui em configurar, e aí eu vou mostrando aqui, né? E vocês estão vendo que é exatamente igual a tela, tá vendo? Ó? Então, a gente pode até ir fazendo junto aqui. O nome é um nome... que você queira dar para o assistente, tá? Aqui, que você vai encontrar, e se você for criar um assistente que outras pessoas vão visualizar, esse é o nome que vai aparecer, tá? Assim como tá aqui. Descrição, né? Eu deixei em inglês aqui pode fazer uma tradução, tá? E aí é onde começa a esquentar o jogo aqui, tá? Então a gente tem aqui nas instruções, para esse assistente, tá? Todas as orientações. Então, quem quer criar um assistente gestor de frotas aí, como a gente fez com o César, copia e cola isso daqui, tá? Quem vai criar outro assistente, tá? Pode copiar também e colar isso aqui e perguntar para o próprio ChatGPT, né? Baseado nesses conceitos aqui, como fazer... para ajustar aí para o seu contexto, né? Dar o contexto do que ele quer ser, do que você quer criar o seu assistente. Tá em inglês, Marco? Sim, está em inglês. Esse foi um aprendizado que eu tive, porque sim, tem diferença, ainda tem diferença aqui na parte das instruções. Eu fiz vários testes, tem diferença sobre isso aqui está em português ou em inglês. Ele funciona melhor estando em inglês, tá? Então, a gente vai focar aqui no exemplo do César, senão eu vou ficar desviando o tempo inteiro e falando. Entenda que os conceitos que você vai aprender aqui, você vai utilizar para criar o seu GPT, se você não for criar o assistente, o gestor de frotas, né? Então, eu vou focar agora aqui no César. Vem comigo aqui, né, para visualizar e entender a relação disso. Então, disso daqui, né, o que é realmente que você tem que... mudar, tá? Eu falei que era só copiar e colar, e sim, é realmente só copiar e colar. O que você tem que mudar? Lá no gestor de frotas, lá no assistente, a gente mostrou que quando ele manda um e-mail, tem uma assinatura. E a gente usou aqui, ó, Manuel Dias, não, nome fictício, gestor de frotas. É aquela assinatura que aparece no e-mail.
Você vai copiar e colar, você muda isso daqui, coloca o seu nome, coloca aqui o seu setor, você vai manter gestor da frota, né? Se quiser adicionar alguma coisa, é nessa parte aqui que eu tô grifando, tá? Então, copia e cola, edita essa parte aqui, senão você vai mandar um e-mail como se fosse o Manuel. Lembra que lá também na live eu mostrei que ele manda e-mails e eu não precisei falar exatamente qual que é o e-mail da pessoa que você vai mandar, né? Eu não ditei, só falei, manda e-mail pro RH. Teve um outro teste que eu fiz, manda e-mail pro Alisson, né? Então, aqui onde você vai colocar, coloca o setor, tá? Sigla e o nome do setor. Aí pode traduzir para inglês, sim, pode colocar os dois, inglês e português, coloca o nome da pessoa e coloca o e-mail. Segue o padrão, né? Copia e cola, adiciona as outras linhas aqui e aí coloca o e-mail real da pessoa. Aqui está o meu e-mail, né, que eu coloquei, só coloquei um atalho aqui na frente. Aqui tá, coloca o e-mail real, para justamente de fato, né, chegar para a pessoa. Se você estiver desenvolvendo e criando esse GPT, coloque o seu e-mail aqui para você também testar, né, inicialmente, depois você pode mudar, tá? Então, aqui é onde vai o e-mail das pessoas dos setores, beleza? Feito isso, tá? Não precisa mudar mais nada aqui, copia e cola. Eventualmente, se você for ter uma mudança da planilha, a gente precisa subir, a gente subiu uma planilha, né, que chama Mapa da Frota. Essa planilha é um Excel. E aqui tem um conceito seguinte, que ele está explicando, né, que aqui eu vou traduzir já direto, que a planilha, Mapa da Frota, né, ela tem duas abas, né, duas tabs, que é veículos e motoristas, né? E o que contém em cada uma, né? E aí o assistente, né? Aqui o assistente pode navegar entre essas abas para compreender a análise de dados. É uma forma extremamente organizada, se vocês forem verem aqui, copiarem isso aqui, traduzirem, tá extremamente concisa e organizada. Isso faz muita diferença, né? Porque da forma que tá aqui, tá muito claro, né? Vocês podem ver lá, quando a gente mostrou o assistente, como ele funcionou extremamente bem. E, surpreendentemente, ele começou a ficar mais rápido do que abrir a própria planilha, né? Assustadoramente, ele começou a ficar muito rápido. E são por causa desses detalhes, do como a gente escreveu, do inglês, da forma concisa, da forma muito clara que a gente escreveu aqui, tá? Então, a gente volta depois disso aqui, quando você tiver que adicionar outras bases de dados, tá? Além dessa planilha que tem aqui. Então, a gente segue aqui o modelo copia e cola, troca a assinatura e futuramente aqui os e-mails. Então, você vai colocar essas instruções aqui. Esse quebra-gelos aqui, quando você abre, vou abrir uma outra aba aqui, quando você abre um assistente, ou o próprio GPT, ele traz algumas coisas, tá vendo? Ó, são perguntas já pré-definidas, né? Agora eles estão falando que é um quebra-gelo, né? Que é para você usar aqui, às vezes não tem diretamente a ver com o contexto, né? Mas o que está configurado é isso aqui, ó. No que devo me preocupar, a gente pode entender que são atalhos, são coisas que você pode deixar isso pré-configurado aqui, né? Ele vai aparecer 4 sempre aqui, mas você pode colocar mais, aí ele vai fazer cada vez que você entrar, ele vai trazendo essas opções. Eu coloquei esses 4 aqui, tá no documento. Você pode utilizar os mesmos ou começar por outros, você também pode mudar isso depois, tá? Aí, a gente vai fazendo a mesma tela para você fazer isso aqui de uma vez só, tá? Para você ir fazendo isso. Inclusive, ó, eu vou mostrar porque esse passo é muito importante. Então, eu vou só copiando aqui para a gente fazer um assistente do zero, né? Então, estou colocando aqui. Não vou nem colocar os quebra-gelos ali. Vou pular essa parte. Vou ver se eu tenho a planilha fácil aqui ainda para a gente carregar ela. Tá, deixa eu só... Eu vou baixar aqui a planilha. Beleza. Então esse aqui é o novo, né? Tá sem foto. Vou baixar aqui a planilha. Carreguei a planilha. Depois a gente entra lá na estrutura da planilha, tá? Porque tem coisas importantes aqui. Vou ativar... Às vezes não vem isso aqui, tá? Então chequem de habilitar tudo isso daqui. Pra mim os 3 são bem importantes, tá? Então não tem por que não habilitar. O intérprete de código aqui, ele quando habilitado, né, ele vai poder até gerar documentos para você. Planilha, gráfica, você faz download, tá? Então, é isso. A parte da ação, a gente vai fazer depois. Isso aqui a gente vai utilizar para e-mail,
tá? Lembra que eu falei do e-mail que a gente mostrou? Então a gente usa essa parte da ação na sequência. Então, fechou. Configurei as coisas aqui. Aqui você pode carregar uma foto, né? Ou dar um comando para ele aqui usando o DALL-E. Você vai digitar aqui como é que você quer a foto dele e ele vai criar uma foto para você, né? Então, ou pode digitar por aqui mesmo no criar, né, a descrição. Mas isso não vai mudar a performance dele, é uma questão visual. Então, vamos lá. A gente configurou, tudo isso está igual ao novo. Vem um segundo passo aqui, né? Que é desenvolvimento. Não, a gente ainda está no desenvolvimento. A gente precisa entrar na parte aqui, ó, do treinamento, né? Porque como fazer esse treinamento rápido e eficiente do modelo? A gente ainda nem salvou esse modelo, então ele está em rascunho. Precisa ser o treinamento tem 2 etapas e para ele funcionar muito rápido aqui, o que a gente fez? Deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui. Então esse documento vai estar disponível para vocês, né, com as informações para você copiar e colar. E aí eu estou falando aqui da parte do treinamento, né? O que a gente precisa fazer? Aqui, ó. Essa aqui, quem viu lá a live, são todas as perguntas que a gente fez para eles. Então, primeira pergunta que eu vou fazer, eu vou copiar ela aqui, né? Esquece o assistente criado, a gente está no rascunho. Primeira pergunta que eu vou fazer é: consegue acessar a planilha? Ou o documento, né? Ele tem acesso. Tá. Vou perguntar para ele aqui, qual a estrutura dela? Olha lá, ele vai verificar. Vamos ver. Então ele falou que tinha acesso, mas agora eu perguntei a estrutura e vai ser obrigado a verificar. Já vou copiando a outra pergunta. Legal. É importante, né? É um treinamento rápido que você está fazendo. É importante que nesse momento você cheque essas informações. Cheque elas aqui, né? Então, se tá certo, realmente, se eu bater aqui, ó, as colunas né, da primeira aba aqui do veículo estão batendo, ele entendeu isso. Ele já entendeu, olha só que legal. Ele já entendeu que tem uma outra aba também, que é a tab, que chama motoristas, com essas colunas, né? Olha como isso aqui é importante. Então, aqui ele ficou acessível, está num formato bom, ele entendeu e ele já conseguiu acessar. Então, quando eu estava criando, né, se você fizer de qualquer jeito aquela instrução que eu mostrei aqui, ele não vai ter esse resultado. Pode fazer o teste aí, sobe um Excel sem aquela instrução, você não vai chegar nesse resultado aqui. Então, aquela instrução concisa e clara, né, para o assistente, ela é extremamente importante. Então, aqui ele já entendeu. Então, vamos voltar aqui. Vou fazer uma pergunta. Qual a idade média da minha frota? Essas são perguntas que, se você estiver criando um César igual, copia e cola aqui. Vai copiando e colando essas perguntas que a gente fez. Você pode ir fazendo outras no meio do caminho. Quero perguntar uma outra coisa. Vai perguntando. Qual que é o objetivo disso aqui? É ver se ele está acertando, fazer com que ele entenda, com que ele consiga... Olha, acertou. Com que ele consiga fazer os cálculos. E aí você vai checando na base de dados inicialmente. Você vai treinando o modelo, né, com relação a isso. Então, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, ó. Vai fazendo perguntas diversas, né? Abre a planilha falando que dúvidas que pode ter aqui. É isso, você precisa fazer um treinamento, ensinar ele. E corrigir, principalmente, né? Não deixe de fazer todas as perguntas aqui. E de checar as informações que ele realmente está dando. Eventualmente pode pedir para revisar uma delas, né? E aí seguir fazendo aqui, tá? Então, a gente não precisa, de fato, né? Seguir aqui agora. Você vai copiando e colando. Vai fazendo essas perguntas. Esse passo aqui é bem importante. E é a última etapa, né? Antes de poder salvar, de criar aqui o GPT. Tá? Então, eu vou só pedir, eu comentei, né, que poderia criar uma foto aqui, uma imagem, então você pode falar para criar uma imagem para o assistente, ou criar uma, ele vai criar aqui, provavelmente ele vai mostrar e vai pedir para a gente validar, né? A gente falou dos pré-requisitos, quanto isso,
A gente falou de como desenvolver, que foi o que eu mostrei aqui agora. E a gente fez aqui uma parte do treinamento rápido. Eu vou fazer uma continuação agora que precisa ser feita. Eu vou mostrar um assunto bem importante. A gente está fazendo na criação, mas a gente vai fazer uma segunda etapa. Porque ele sugeriu a imagem aqui. Vou colocar aqui, pode colocar. Ele está atualizando aqui o GPT. Tá, ele disse que atualizou já. Ó, já colocou ali. Eu vou só colocar um 2 aqui. Senão eu vou me perder aqui. Então, criar. Aqui você diz com quem você quer compartilhar, se é convidados, né? Ou qualquer pessoa com link. Pode deixar aqui qualquer pessoa com link. E agora tá criado aí o assistente. Ele não manda e-mail ainda, depois a gente vai aqui na edição. Então, fazer mais uma pergunta agora, que ele tá criado, porque antes a gente estava criando. Vamos perguntar um negócio aqui, ó. Quais os motoristas estão com mais de 30 pontos? E aí, deixa ele analisar. Esse documento aqui, ó, deixa ele pensando aí. Ó, que é o César, tá? Vai estar disponível lá no documento o link para vocês utilizarem. Então, tudo que eu usei, né, tá aqui, nome, descrição, a instrução do assistente, aquele lembrete para clicar em todas as capacidades. Essa questão de usar uma planilha, né, com os nomes, mais o formato de dados, né, a planilha que a gente está usando é uma planilha modelo, tá? Se você está usando exatamente o César, assistente de frotas, eu vou falar na parte da planilha para usar extremamente aquele modelo ali, vou explicar o porquê. Perguntas, né? Todas as perguntas que a gente utilizou para treinamento. No caso, eu fiz mais uma agora. Olha que legal. Ele deu um erro, tá? Normal, a gente acabou de criar esse assistente. Depois você vai ver que isso aqui vai ser cada vez menos comum. Mas no fim, ele conseguiu aqui. Ele já trouxe os dados, né? Ele conseguiu se resolver. Se ele tivesse errado ou não conseguido responder sua pergunta, né? Você vai fazendo perguntas mais complexas aqui. O que você ia fazer? Você ia corrigir ele aqui mesmo. Ia corrigir. Ia fazer, falar, olha, tá errado essa informação. Ou então no começo você pode falar assim, revise a informação, né? Tudo isso, né, nas primeiras vezes de uso, né, depois que você acabou de criar, ainda faz parte de um treinamento. Mas é a forma mais rápida, né? Isso aqui em poucos minutos aí, na verdade, né? Se você seguir o vídeo aqui, você vai até fazer mais rápido, né, do que a gente está fazendo. Então ele está revisando aqui, provavelmente realmente está certo esse dado, né? Então como eu já tenho conhecimento aqui, já vi que está certo. Então beleza, ele já acertou aqui, tá? Tem um ponto aqui que teve um lançamento essa semana, tá? Essa semana mesmo, comecinho de maio, né, da OpenAI, a empresa de ChatGPT, que é esse cara aqui, ó, ativar a memória do GPT, tá? Deixa eu ver se eu acho onde está a configuração em relação a isso, porque isso apareceu em lugares diferentes para algumas pessoas, mas isso é extremamente importante, não só para o assistente, né, mas para você usar o ChatGPT mesmo, tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu acredito que esteja em configurações. Até acreditei que fosse aqui, né? Aqui, ó, perfeito. Então já vai direto, tá? Em configurações, personalização. Essas instruções aqui não é o tema do vídeo agora, né? Aqui é onde você vai dizer sobre você, né? Para ele acertar melhor as informações, depois vocês preencham isso. Mas isso aqui deve estar inativo, tá? Quando vier aqui a configuração, deve estar inativo, ativa a memória. Aqui ele está explicando, né? Cada vez fica mais útil, captando detalhes e preferências para personalizar suas respostas, né? Por exemplo, né? Não esqueça que eu gosto de respostas curtas, né? Aqui é um exemplo. Acabei de arranjar um bichinho. O que você lembra sobre mim? Essas coisas, né, que você vai colocando sobre isso, ele vai armazenando e vai adicionando aqui dentro da memória. Aqui ele não conseguiu mostrar ainda, mas já pedi para eles armazenar algumas coisas. Mas ela já está funcionando sim, essa memória. Então isso aqui é importante para quê?
para o ChatGPT funcionar melhor e para o seu modelo aqui funcionar melhor. Então lembra que eu falei? Faz a correção, deixa eu fechar esse criado aqui, faz a correção caso ele erre aqui mesmo no ChatGPT. Né? Caso você faça a pergunta, fala, olha, tá errado essa informação, revise, isso faz parte do treinamento inicial. Lembra de passar todas aquelas perguntas iniciais, né, que a gente deixou aqui, e de fazer algumas outras também nesse modelo e de inicialmente checar as informações até que você esteja mais confiável, ele esteja rápido e esteja acertando, tá bom? Então vamos lá. Então a gente passou aí para o treinamento rápido e eficiente, 2 etapas. Uma na hora de criar e outro recém-modelo criado. É igual um bebê isso aqui, é igual um bebê, só que ele cresce muito rápido. Ele chega lá nos 21 anos de idade extremamente rápido em poucos minutos, né? Mas faz treinamento com ele. Utilização de aprimoramento contínuo do modelo, tá? Então olha só, vou mostrar uma coisa aqui antes da planilha. Essa planilha aqui, então vamos editar o GPT aqui. Vamos imaginar que você precisou editar uma fonte de dados da planilha, tá? Você fez mudou, adicionou linhas, adicionou coluna, né? Fez outras informações aqui. Como é que você vai fazer? Você vai vir aqui, remover o arquivo, né? O antigo que você tinha. Coloca aqui, tá? O arquivo novo e fala, estou fazendo o upload do arquivo mapa da frota atualizado. É importante dar esse contexto para ele, tá? Atualizado, então atualizou os dados. Se você mexeu na estrutura para ele, explique aqui. Se você adicionou colunas, explique o que você fez. Eu adicionei a coluna, removi tal coluna. Isso é importante para o modelo. E depois que você fizer isso, faz uma pergunta ou outra de checagem, né? Você sempre vai utilizar essa aba do criar aqui, né? Eu estou editando, né, esse GPT Builder. Isso aqui é um assistente, né? Para quê? Para você, antes, se não tivesse isso daqui, você ia ter que mexer com o código, ou então ia ter que mexer aqui na descrição, na instrução. Para você não ter que mexer aqui, o que você faz? Você vem aqui e dá o comando aqui para ele. Né? E aí ele mesmo, né, o próprio GPT, vem e edita isso daqui, né, essa instrução. Você não precisa se preocupar, depois que você fizer, não precisa se preocupar com a instrução aqui. Vem aqui pelo Builder, né, e pede, digita aqui, só seja claro sempre o que você fez, né, e o que você mudou. Utilize termos claros e simples para ele entender. Então, dá esse comando aqui e sempre fala para ele, né, vou digitar de novo aqui, tá? Segue. Fiz o upload, olha lá, fiz o upload da nova planilha mapa da frota. Eu só adicionei algumas linhas e atualizei outras e não editei a estrutura do arquivo. Por favor, cuidado para não atualizar ou remover as instruções importantes que estão na configuração modelo. Pode, Marco, vou ter que digitar isso daí sempre? Copia isso aqui, copia esse texto, né? Quando você fizer isso, copia isso aqui, vem aqui, copia e cola no seu documento, né? É interessante que você faça um documento do assistente, né? Aí nesse documento, o que você coloca? Coloca as configurações que você usou, né? Para sempre ter como base, poder comparar. Coloca isso também, né? Coloca o link do assistente, né? Deixa ali um material básico, não precisa documentar extremamente, só isso, só o básico, né? Não precisa inventar a roda. Né? Digita isso daí, eu mudei a aba que ele perdeu, estava no Ctrl C, colei, e aí salva, e aí o GPT, ele falou, já atualizei. Eu já atualizei e perguntou se precisa de mais alguma informação, né? Ele manteve aqui, tá vendo? Porque eu não removi, lembra? Eu falei para remover no começo. Então, como é o mesmo nome, você pode se confundir. Então, o que eu aconselho se tiver só um arquivo, remove ele antes e depois você adiciona, tá? Quando você tiver vários arquivos aqui, que você pode subir outras coisas, remove, né, o de fato que você vai atualizar, né? Tá bom? Então, tem um aprendizado aqui que é o seguinte, tá? Isso é sobre desenvolver, acompanhar e testar, tá?
Porém, né, nos últimos testes que eu tenho feito, eu entendi que se tiver a devida orientação, tá, para o GPT, dizendo que é uma planilha, quais são as abas que tem, o que tem em cada aba, da forma como eu fiz aqui, de forma concisa em inglês, bem feita. Se tiver isso claro, né, e a estrutura da planilha for assim, é mais rápido. É mais rápido ele aprender e é mais rápido para ele operacionalizar, tá? Por quê? Tá? Vou sair aqui do GPT, a gente vai atualizar ele, né? Porque quando a gente faz uma pergunta, eu vou mostrar isso. Ó, se a gente faz uma outra pergunta, é uma pergunta complicada aqui, tem que fazer fórmula e tal. O que acontece na prática aqui, ó? Vou embasar minha opinião, né? Que eu tive testando. Ele roda um script. Então ele cria um script na hora para poder acessar a planilha. Então olha só, ele já acessou a planilha. Então ele já está dentro, ele já entrou. Né? É quando o pessoal fala do vetorizado, que você já sabe onde chega. Então ele já entrou aqui dentro da planilha. E aí ele já está dentro. Ele já viu que tem duas abas, né? Então ele não precisa ficar entrando em várias planilhas. Já está ali dentro, ele vai procurar aqui dentro. Se fosse muitos documentos, né? Se você tiver muitas planilhas diferentes, considere se não dá para agrupar em uma só e se não funciona melhor. E você pode testar isso. Né? Porque senão ele faria o quê? Pode ser que ele teria que fazer um script para acessar uma planilha e ver se tem alguma informação, outro script para acessar outra, né? E isso ficar um tempão, né? É claro que ele tem uma inteligência, ele vai aprendendo com isso e dependendo da sua pergunta ele já sabe em que documento que ele vai, né? Mas os testes que eu fiz recente, ele performou melhor, né? Estando na mesma planilha para criar esse assistente, tá bom? Então é um detalhe mais técnico, né? Isso já avisando que você vai adicionar mais conteúdos aí no futuro. Fechou? Então vamos lá. Então a gente falou aqui do desenvolvimento, falamos do treinamento, a gente falou da utilização e aprimoramento contínuo. Qual que é a utilização, o aprimoramento? É isso que eu fiz agora, é usar. Quanto mais utilizar, mais dá feedback para esse assistente, melhor ele fica, desde que a memória esteja ativada. Então, cada vez ele fica mais potente, né? Inclusive, se você pegar algum erro e você corrigir, falar, olha, isso aqui está errado, revise, né? Você vai ver que da próxima vez que você perguntar alguma informação para ele, ele vai acertar já. Então, quanto mais utilizar e fazer esse aprimoramento, melhor fica. E a atualização, né? A gente está falando de atualização de base de dados, é esse modelo aí que eu fiz, tá? Então, remover e adicionar, que a gente mostrou. Atualização constante do assistente, essa que a gente acabou de mostrar agora. Vou direto para a estrutura, porque eu vou comentar algumas coisas, vai servir tanto para você, que está criando o César, e para quem está criando um outro assistente, né? Então, ó, essa aqui é a planilha. Essa aqui é a planilha que a gente utilizou para... que a gente subiu aqui, né? No assistente, que a gente fez o upload, tá? Então, olha só. Vai criar o César? Usa essa daqui, tá? Usa esses nomes. Usa esses nomes. Depois você vai adicionar mais, se estiver faltando, aí você adiciona, só coloca a orientação que está adicionando, né? E a mesma coisa aqui nos motoristas. Quando eu peguei para desenvolver esse assistente aqui, algumas planilhas, algumas colunas, tá? Estavam, por exemplo, cor. Essa aqui não era a cor do veículo, era só cor. E aí o que acontece? Né? Isso acontece com quase todas. O que acontece? Isso aqui fica difícil do GPT, né, do assistente, compreender o que é cor, porque cor pode ser de outras coisas. Então, agora, a cor do veículo, né, se você fizer alguma pergunta, né, que relaciona ao veículo, ele já sabe que está dentro do contexto. Ah, Marco, beleza, essas daqui estão prontas. Mas e se eu quiser subir uma outra base de dados, como é que eu vou saber? Né? Aí, o que você vai fazer? Você vai passar a estrutura. Lembra lá quando a gente criou o GPT? Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui na edição, tá? Como se a gente estivesse criando agora. Isso é bem importante se você for atualizar, colocar outras bases de dados. Se você for utilizar essa mesma base de dados que eu tenho aqui, que a gente está usando para o César, segue o que está aqui, porque esses nomes já estão válidos. Você viu que quando eu perguntei para ele da estrutura, ele já compreendeu a planilha toda? Né? Esse aqui serve para quando for criar novo, tá? Então, quando você perguntar aqui, consegue acessar a planilha? Aqui, né, depois que você perguntar,
você pode pedir para ele o seguinte, ó, avalie os nomes se estão claros, os nomes das colunas se estão claros para um modelo de inteligência artificial compreender com facilidade. Se tiver dúvidas, me pergunte. Tá, então aqui é o seguinte, bom, tô dizendo para ele, fala, vê se os nomes estão claros, se você tá entendendo, se um modelo de inteligência artificial vai entender ou se sugere alguma mudança. Eu fiz mais ou menos isso quando eu criei, e aí eu perguntei, ele falou, alguns nomes estão ambíguos, confusos, isso é um problema, né? Então vale a pena ter um cuidado extra com relação a isso. Depois eu editei, já deixei no formato certo dessa planilha. E aí, o que eu falei para ele, né? Depois que ele colocou algumas coisas, eu falei, então sugira um antes e depois e coloque quais nomes que eu tenho que ajustar, né? Dê para que nome, né? E aí ele me deu a sugestão e aí foi quando eu voltei para cá e aí sim ajustei e aí o modelo já compreendeu melhor, tá? Então esse modelo de perguntar, sempre façam muitas perguntas, né, para o GPT. Se ele está entendendo o que ele entendeu, como que deveria ser, né, para funcionar melhor, para ele entender melhor. E aí ele vai dando a resposta aqui. Essa é a vantagem, né, do GPT, né, da IA generativa, é ela compreender o que você quer dizer, sem precisar digitar uma linha de código, né, como era antigamente. Então, a gente está falando de base de dados, né? Mantém essas colunas nesses nomes para as duas coisas aqui, tá? E também o que está preenchido aqui. Então, por exemplo, ó, placa, né? Esse aqui é um aprendizado. Essas placas, elas estavam separadas, tá? Assim, com traço. Essa, já adiantando, né? É uma informação que dificulta um pouquinho esse espaço aqui. Vai conseguir entender? Vai. Mas o modelo de linguagem lá, que é o da inteligência, ele vai precisar fazer meio que um depara e guardar essa informação em algum lugar. Então, se já puder colocar em um modelo que é mais padrão, né, que é entendível, né, por ele, vai funcionar melhor, porque não vai precisar aprender isso, não vai precisar armazenar essa informação em algum lugar. Então, essa foi uma informação que eu mudei, né? Então, eu tinha perguntado isso para ele sobre os dados, como estava, e ele falou, olha, a placa, né? Quando eu fui treinar, ele não conseguia entender o que era a placa. Eu colocava uma placa, eu falava, olha, a placa tal. Ele falou assim, oh, não conseguia achar a placa, não conseguia achar a placa, não conseguia achar a placa. Eu falei, como é que deveria estar armazenada essa placa, né? Para uma inteligência artificial entender. Ele falou, olha, tudo maiúsculo e junto. Esse é um modelo que uma LLM, né? Que é como era armazenado esses dados da inteligência artificial, vai entender melhor para treinamento. Eu falei, perfeito. Então eu vim aqui, editei. E aí, depois disso, sempre que eu faço qualquer pergunta de placa, ele não errou nenhuma, tá? Ele compreende realmente o que é uma placa, onde está. Então, isso funcionou extremamente bem. E esse conceito, né, que eu tô falando da placa, que ele serve para qualquer tipo de dados que você vai colocar, né? O como armazenar. Então, por exemplo, quilometragem, ele falou, tá claro, porque tem milhar. Moeda data, a data precisa estar num formato. Ah, Marco, poxa, só funciona nesse formato de data aí? Não, esse aqui é o formato ISO, né? Mas tem aquele outro formato lá, esqueci o nome agora, lá o americano que a gente usa em sistemas, né? Que é ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, né? Ainda tem o time zone do lado lá, o formato TC. Aquele formato ele também entende, mas assim, precisa seguir um formato, né? O que não pode ter é um formato que não existe, né? É desformatado, vamos dizer assim. Então aqui tem um formato, né? Precisa estar em algum dos formatos, a data. Tanto é que tem aqui, tá seguindo, inclusive tá seguindo uma consistência, né? Porque você tem datas no mesmo formato. Você não vai ter numa mesma base de dados, uma data em um formato, outra data em outro. Aí vai, isso aí... Ah, Marco, mas não é inteligência artificial? Pô, mas isso vai complicar um pouco o treinamento, isso vai fazer a performance dele cair, vai se confundir, talvez leve o erro. Então, ter uma base de dados bem tratada e higienizada vai ser também, sim, um segredo aí para o negócio rodar muito bem e você não ter dor de cabeça, né? E ficar top, como a gente mostrou na live. E aí valor, né? Valor moeda é legal ter o decimal, né? A casa de milhar aqui e o decimal, tudo isso funciona muito bem.
documentação aqui, tem número e tal, os números, né, em formato de número. Acho que o restante aí não tá claro, né? Então, é isso, tá? Então, assim, não tem um segredo, né, extremamente, olha, nossa, que segredo, mas isso aqui faz muita diferença. Faz muita diferença, porque eu peguei puramente essa planilha como tava no começo, sem muita formatação, com os nomes ao contrário, e, né, se eu não fosse fazer o que eu fiz para vocês, o que eu tô falando aqui para vocês fazerem, vocês iam falar assim, puta, esse assistente é uma, desculpa a palavra, mas esse assistente é uma merda, né? Não funciona nada esse negócio, é burra essa inteligência, né? Agora não, fizer esse formato, seguir essa receita de bolo aqui para as bases de dados de vocês, o negócio vai funcionar bem, né? Então vamos lá, falamos da nossa planilha, né, do nosso modelo, tá? Deixa eu ver o que falta a gente falar aqui, a configuração aí, pô, configuração do GPT aí para criar os e-mails, né? E depois a gente vai falar de coisas extras, aí estamos chegando no fim já, aguenta aí, tá? Então vamos lá, encontrei uma forma de fazer, tá? De linkar aqui, de integrar o e-mail com, deixa eu abrir o meu César aqui, original, primeiro César, não clone, com o assistente, tá? Então, quando a ChatGPT lançou isso daqui, né, o OpenAI, não tinha exatamente, estavam testando isso, agora tem, né, já tem, faz um tempo, já tem uma forma de configurar aqui actions, ações, né, que eu pulei aqui, tá? Essas ações, pode estar em inglês aqui, actions, várias, inclusive, você pode configurar mais de uma. E é assim, né, que os assistentes que já têm criado utilizam, né? Eles usam esse recurso aqui. Isso daqui é para fazer, consultar outros sistemas, né? Falar o português aí, falar com outros sistemas, né? Seria isso, né? Usar a API aí. Então, como que a gente, indo direto ao ponto, tá? Para a gente colocar esse e-mail aí de uma vez, sem enrolação, a gente vai utilizar uma ferramenta, tá? Que chama Make. Deixa eu abrir ela em aba anônima aqui, ó, make.com, deixa eu ver se eu caio no site deles, que eu já sou fãzaço dessa ferramenta aqui, assim como é o Zapier também, que é um concorrente deles, mas eu acho o Make, hoje eu tenho usado mais o Make, né, que é esse aqui, mais barato, inclusive, e melhor para algumas coisas, né, não tudo, mas para algumas coisas melhor. Pricing aqui, vamos lá, que dá para você utilizar no gratuito e você tem aí 1000 operações, né? Então, vou mostrar ali, cada vez que você mandar um e-mail vai usar 2 operações. Então, você consegue pelo menos no free mandar uns 500 e-mails, tá? E aí depois você vai para 10.000, aí fica $9, né, por ano, ou se você mudar aqui no mensal, fica $11. R$50 aí, mas aí, né, você já tem direito a 10.000 operações, aí o negócio cresce bastante. Então, como que você vai fazer? Entra, né, na conta, cria conta no Make, deixa eu abrir aqui, depois você vai tá dentro dele, tá? E aí, né, deixa eu mostrar aqui, já uso bastante ele, eu vou pesquisar aqui o César, que você vai só seguir o passo a passo aqui, copia e cola, tá? Então, você vai vir aqui, isso aqui vai vir em branco, né? Você vai vir aqui desculpa, acabei entrando direto. Você vai vir em cenários aqui, vai criar novo cenário. Eu vou fazer em conjunto aqui com vocês, tá? Então, aqui do zero, tá? Para não confundir. Criar cenários, ó, que legal, ele já até traz o maisinho. Vocês vão digitar aqui o webhooks, vai utilizar o custom webhook, esse daqui, vai vir adicionar um webhook, coloca o nome aqui, César assistente, gestor de frotas, tô colocando tudo com tracinho para não ficar com espaço que é ruim aqui. Vou colocar aqui, ChatGPT, não precisa colocar IP, salva. Ele deu já um endereço aqui. E tá vendo que ele está rodando aqui? Ele está esperando ter uma resposta de teste. Então você pode clicar aqui para copiar. Ele vai copiar isso para a tua área de trabalho. Tá? E aí você vai lá no ChatGPT,
tá? Aqui no Actions, tá? Vou mostrar o documento para vocês, tá? Documento que vocês vão usar. Vocês vão pegar isso aqui, ó. Actions. Vocês vão copiar isso aqui, tá? Copia isso aqui, copy aqui e cola. Vem aqui no Actions, na engrenagem, cola dentro desse esquema aqui, ó. Não precisa mexer na autenticação, não precisa de autenticação isso. Coloca aqui, só isso. Quando vocês colarem isso daqui, ele vai criar, né, essa ação disponível. Ele vai fazer isso aqui sozinho. Então você vai colar isso daqui aqui. E, claro, você vai colar ali e vai estar o meu endereço, né? Aí você vai vir aqui e vai editar esse URL. Então, lembra, né? Que tá aqui, ó. Lembra que ele te deu aqui o URL, ó. Se sumir, é só clicar de novo. Ó. Ali até saiu aqui, ó. Então, se sumir, clica de novo, seleciona o César, pega o endereço aqui, copia, vem aqui e troca, ó. Tá vendo aqui outro endereço? Então, você vai colocar aqui, ó. Colocar aqui o URL. E aí, depois você vai testar, né? E ele vai mandar um exemplo, né? Aqui pra cá, ele vai dar como verdinho aqui, como sucesso, tá bom? E aí, né? O próximo passo, esse aqui já é o existente. O próximo passo é você adicionar o seu e-mail, tá? Se for Gmail, é mais fácil, tá? Se você puder usar um Gmail aqui, vai facilitar bastante. Por quê? Você vai fazer a conexão, você vai vir aqui clicar, vai colocar um nome e vai fazer o login com o Google, tá? Ou se for uma conta da Microsoft também vai ser mais fácil. Se não, tá? Se não, você pode também fazer com o e-mail da empresa. Deixa eu ver aqui, ó, tem se for Microsoft tem o 365, né? E deixa eu ver aqui, e-mail. Aqui, ó, e-mail, tá vendo aqui, ó, built-in. Esse built-in aqui significa que é uma ferramenta nativa do Make. Então você vai clicar aqui em e-mail, escolhe qual que é a ação, ó, send a e-mail, enviar um e-mail, e aí vai preencher os dados. Aí você vai precisar aqui, claro, né, de informações do seu e-mail. Aqui o meu e-mail já está conectado, né? Mas quando você for adicionar, você vai ter que colocar qual que é o tipo. Não é Google, porque senão você coloca Google, também não é Microsoft, senão você vai usar o da Microsoft lá, aquele botão, ou coloca aqui. Aí você vai precisar colocar qual que é o servidor de e-mails, vai precisar colocar o nome, talvez ele te peça uma porta aqui, aí você vai precisar pegar com o pessoal do TI, tá? Claro que é difícil? Não, só precisa ter os dados, né? Se você tiver acesso ao provedor de e-mails, pede esses dados para ele, se não, peça ao TI aí da empresa. Mas se for de e-mail, né? Eu acho que é mais fácil aqui para você começar, tá? Mas enfim, funciona com os dois, tá? Só questão de conectar e-mail. E aí, quando eu conectei o Gmail, tá? Você vai vir aqui. Isso daqui é só selecionar igual, tá? Dá um pause o vídeo aí, seleciona igual. Por quê? O formato, como a gente colocou aqui, ó, esse esquema aqui, o formato como a gente deixou isso daqui, ele já vem com esse daqui pré-definido. Então, quando ele mandar aqui um e-mail de teste, depois que você fizer isso, mandou um teste, chegou aqui, tá? Depois que você fizer isso, chegou, você pede para ele criar um e-mail, tá? Eu vou fazer esse passo a passo com vocês aqui. Vamos lá. Vamos correr aqui, pra gente não estender muito essa aula. César 2, que a gente fez. Vamos editar aqui o César 2. Ó, então vou fazer do zero aqui. Vou pegar esse endereço, copiar pro clipboard. Vou lá, né, na action aqui. Então copiei. Vou aqui no chat GPT. Vou tirar aqui uma planilha. Criar inovação. Colei aqui. Vou vir aqui, lembra no URL aqui, ó. URL. Essa aqui é a minha, né? Opa, deu erro aqui. Ele não conseguiu salvar. E vou colocar, deixa eu só confirmar que o final dele é W6. Final aqui, W6. Então, beleza. Então, coloquei aqui o formato. Ele já está tentando salvar. Vou mandar um teste aqui. Vai acontecer isso com vocês. Ele vai pedir para você revisar os detalhes aqui. Por favor, forneça para quem você quer mandar e tal. Mande um teste apenas. Vou pedir para ele mandar um teste. Isso aqui pode ser que ele pergunte, pode ser que não. Perfeito. Aí ele vai criar aqui. Isso aqui é o que vai chegar ali. Não vai mandar o e-mail porque não tem alguém com isso, né? Mas você pode colocar, né? Manda para o e-mail tal, o assunto é tal.
e o conteúdo do e-mail é oi, né? Mas isso é só para testar, né? A gente já vai mostrar aqui. É só pra gente, só para chegar aqui, ó. Clique em redeterminar para ele ficar assim, ó. Que precisa chegar aqui o formato. Beleza, ele disse que mandou o modelo, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos atualizar o César. Ele pede um e-mail de política de privacidade, tá? Como é um assistente interno, coloca algum URL, tá? Coloca algum URL aí que você... Coloca algum endereço de página, né? Que você possa escrever alguma coisa, né? Se não, se você realmente não conseguir nada, coloca esse daqui, ó. Do Contele Rastreador, nossa política aqui do aplicativo. Pronto, só para poder salvar aqui. Isso aqui ele vai pedir, e aí vai ter que realmente estar certo isso da política de privacidade. Vamos fazer uma outra aula sobre isso, tá? Só pra gente não travar aqui. Se você for deixar isso aqui público, aí você vai precisar realmente utilizar, criar uma política de privacidade, explicar o que esse assistente faz, por quê. Depois a gente faz uma aula só sobre isso. Então vamos travar aqui. Tinha esquecido desse ponto. Coloca esse aqui por enquanto só para não travar. E aí atualiza. Mas lembrando, se for criar um assistente, você pode fazer isso, deixar ele público na comunidade. Aí vai precisar acertar essa política. Então, criamos aqui o César, o assistente. Tá com e-mail já. Deixa eu fazer uma pergunta para ele aqui. Vou pegar aqui uma... E a gente já vai pedir para ele gerar um e-mail em cima disso. Deixa ele estar rodando aqui ainda. Vamos lá para o César. Ok, ele é novo, tá vendo? Não conseguiu acessar aqui. Daqui a pouco ele vai se resolver. Senão a gente fala pra ele onde que tá aqui pra ele se achar. Esse é o que a gente acabou de criar agora, né? Se eu fizesse a mesma pergunta lá no César que a gente fez, que já tá rodando, ele ia acertar. É o que eu falei sobre a parte do treinamento. Beleza, ele já tá dando a lista aqui. Eu vou falar o seguinte. Manda um e-mail para o RH e pede solicitando para ela resolver isso urgente, por favor, pois estamos passíveis de multa. Dá para ela mandar um e-mail aqui. E aí, deixa eu ver, ele tá rodando aqui ainda. E aí você vai ver que ele já vai, né, como a gente mostrou na live, ele já vai criar o assunto do e-mail, ele já vai criar a descrição, já vai entender aqui, né, qual que é o e-mail do RH, né, porque a gente já colocou lá na descrição do e-mail. Ele tá fazendo uma action aqui, tem que chegar aqui, ó. Quando chegar, esse aqui vai parar de rodar e ele vai dar o modelo pra gente. A gente precisa fazer isso a primeira vez, para quê? Para poder fazer aquele mapeamento, que é conectar o e-mail aqui e fazer os campos, fazer o deparo ali. Vamos ver aqui. Ele pergunta se a gente permite, né, que ele mande essas informações para o endereço externo, que é o que está acontecendo aqui. Se é seguro isso, então pode colocar sempre permitir. Ele falou que já mandou o e-mail, então já chegou, tá vendo, ó? Successful Determined aqui, ó. Beleza, deu verdinho. Vou dar um OK aqui, tá? E aí a gente já vai no mais, coloca aqui o e-mail. Vou fazer com o Gmail para poder demonstrar. Enviar o e-mail, send e-mail. Assunto, eu já deixei lá no modelo de dados, né? E-mail subject. O content, que é o conteúdo do e-mail, que é o body que vocês vão usar. E no to, vocês vão colocar aqui o e-mail recipient. E aí, dica aqui, né? Importante, vem em show. Aqui no copy, você vai colocar coloca um e-mail seu, pessoal, alguma coisa, para quê? Legal. Como você vai utilizar um assistente, né? E eu falei isso já acho que umas 15 vezes. Se você não viu a live, vai lá e vê, porque vai ficar muito claro.
quando você pedir para o assistente mandar um e-mail, né, para você, ele vai falar que mandou. Mas é legal você ver se realmente chegou, como chegou, né? Então coloca um outro e-mail ou coloca o seu próprio e-mail de cópia, né? Então, no meu caso aqui da live, eu tinha colocado eu coloquei um e-mail pessoal aqui que eu nem uso, né? Aqui só para que eu tenho no celular, só para ver se ia chegar o e-mail, se estava tudo certinho, e eu mantive ele. Então coloca esse e-mail e aí sim, né? E aí sim você vai botar esse botão aqui para rodar, ele vai ficar rodando, não vai rodar enquanto você não pedir para mandar um e-mail. Isso aqui não está salvo ainda, tá? Então, vou colocar reenvia, por favor, aqui. Vamos ver se ele vai ter essa inteligência aí de reenviar. Eu estou fazendo coisas aqui no treinamento que eu nem validei, assim, não validei se ele faz isso, né? Mas eu acredito que ele vai lidar bem, sim, ele vai mandar de novo. Na live lá, a gente testou já com o modelo, né? Para ele encaminhar para outra pessoa. Tem uma outra vez que eu falei, olha, envia um e-mail para a diretoria, só explica para ele, porque é diferente, né? Para a diretoria você vai avisar o que está acontecendo, para outro setor você pediu para ele resolver. Então são contextos diferentes. Olha, ele mandou um e-mail. Olha só, parou, tá vendo? Parou de rodar, deu verdinho nos dois e ele colocou o número 1. Então quando você clica aqui, ele fala, olha, quais são as informações que chegaram, assunto e o body aqui, que é o corpo. Marco, tá tudo errado, cara. Não tá não. Esse aqui é para ficar bonitinho, tá? Então, já aquele código que você copiou lá, ele já tá formatado, já tem uma orientação para a inteligência artificial entender que era para utilizar em HTML, para ficar um e-mail bonito, porque senão ia ficar um negócio todinho, né? Todo sem pular a linha, parecendo extremamente mal escrito. Depois, então tá certo isso aqui. E aqui ele dá, né? No caso ele conseguiu mandar o e-mail aqui, ele já deu que mandou o e-mail, deu sucesso, deu verde, deu tudo certinho. Se der um erro aqui, aí revisa esses passos, né? Revisa os passos daqui, se realmente estão desse jeito, para o vídeo e dá um pause, vê qual que é o erro que está dando aqui, tá? E dependendo do erro, você pode até copiar e colar na inteligência e falar, olha, me ajuda a resolver esse erro aqui, dá o contexto para ele. Mas a princípio não tem como, assim, seguir esse espaço aqui, revisar se realmente deu, garantir que você colocou o endereço certo, né? Então, a gente vai dar certo aí, tá? Então ele mandou um e-mail já, esse e-mail já até foi, né? Já foi enviado. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu pesquisar aqui no meu e-mail. Ele mandou até agora aqui, ó. Esse foi o que a gente acabou de criar. Acabou de mandar 1 minuto atrás. Esse é o caso real mesmo. Então já funcionou, tá vendo? Seguiu o próprio passo a passo que eu coloquei ontem, fiz do zero com você e já tá funcionando. Ele já mandou e-mail pra Raquel, que tá configurada lá, mandou aquela lista, né? Essa lista que ele fez aqui, ó, é a mesma, ó. Então isso daqui, ele pegou essa lista, criou um e-mail, né? Fez todo o contexto aqui, né? E já mandou pra ela, solicitou a orientação que a gente fez e aqui é aquela assinatura. Então já mandou, tá funcionando, olha aqui, ó. No para, né, é o quem está configurado e o CC aqui é o cópia, que é o e-mail pessoal. Então chegou aqui no meu e-mail pessoal também. Então, e-mail integrado, ferramenta funcionando. Coloca um nome aqui, ó, sugiro colocar aqui César, nome do assistente que você for utilizar. Assistente, gestor de frotas. Coloca o nome descritivo, né? Chat GPT. Vou colocar aqui, ó, envia e-mail do assistente chat GPT. Coloca o GPT aqui, coloca o nome, importante, salva isso daqui e muito importante, não vai esquecer isso daí, liga, scheduling aqui, se liga, tem que deixar online aqui o negócio, se deixar assim não vai rodar, vocês vão mandar aí não vai receber. Então liga aqui, né, vou voltar aqui para vocês verem como fica. Ele fica assim, ó, aqui tem o funcionamento, aqui tem o histórico e aqui mostra se está ligado ou não e aqui mostra também todo o histórico em detalhes, né? Então, quando mandou aquele e-mail, ele fica registrado aqui se você precisar olhar alguma coisa, tá? Então, caso pare de funcionar, é aqui que você vai olhar, né? Então, a gente criou os dois aqui, né? Tem esse novo que a gente criou e o outro aqui, o antigo, né? Então, se você pesquisar aqui onde você vai ver, ele tem que estar ligado. Isso aqui vai funcionar. Ele funciona sozinho, ele funciona em real time, tá? Então, mandou o e-mail aqui, ele vai
cair aqui e aí vai mandar o e-mail. Tá aí criado, né, desmistificado aí, prometemos que a gente ia mostrar como criar, como utilizar com e-mail e tá feito, né, tá feito, tá na mão. Passamos aí pelo set, né, configuração do GPT, criamos, né, fizemos a criação e envio do e-mail, tá aqui as integrações, aí, né, ficam ideias aí para integrações adicionais, né, utilizando esse recurso de actions, tá? Esse recurso pode ser adicionado a outras coisas, utilizando o próprio Maker ou utilizando o próprio Zapper, né? Aqui tem milhares de aplicativos, tem mais de 1000, sim, tem mais de 1000 aplicativos aqui que você poderia utilizar com o mesmo conceito. Você tem um webhook, né, que você fica escutando essa informação vem da inteligência artificial e daqui você manda para um outro sistema. Inclusive serve tanto para fazer leitura também, pode acontecer. Então pense aí que você pode expandir isso aqui, né, para outros sistemas, outras aplicações, tá? Então fica aí essa ideia. E vou dar uma dica boa, uma diquinha de ouro aí para vocês, tá? Que é sobre esse cara aqui, né? O como a gente criou essa action, tá? Esse aqui, ó. Você, tá? Se você for fazer alguma outra aplicação, o que você pode fazer? Copia essa action do jeito que tá aqui e fala, olha, nessa aqui eu tava mandando um e-mail, né? Tá utilizando o make aqui para enviar um e-mail. Agora eu preciso, né, fazer tal coisa, mandar essa informação, coloca o funcionamento, explica bem para ele o que você quer fazer e cola esse modelo. Fala, ele segue o modelo que eu utilizei para fazer o envio do e-mail. Por quê? Com esse modelo aqui, o ChatGPT, né, ele já vai entender como estruturar esses passos aqui, ó, como que ele estrutura isso aqui certinho para funcionar, tá? Para funcionar bem. Inclusive, né, se você precisar editar alguma coisa no formato do e-mail, alguma regra, alguma coisa que você for colocar, eu falei da assinatura que fica, né, no e-mail, a assinatura está lá na descrição, não está aqui. Mas aqui eu digo que é para ele formatar em HTML, para ele perguntar para quem deve enviar, se eu não especificar. Eu coloco que é esperado que o assunto e o corpo do e-mail sejam formatados com as tags HTML pelo ChatGPT. Então aqui tem uma orientação. Isso aqui você pode editar aqui, pode perguntar para o ChatGPT se é válido, se ele compreendeu essa descrição antes de atualizar. E também para fazer um novo, né? O que eu disse, né? Você vai fazer uma nova action, vai integrar algum outro sistema, pode utilizar esse modelo aqui para ele se basear nisso e conseguir criar. Porque quando eu utilizei o ChatGPT, ele falou, olha, eu preciso criar uma action aqui para conversar com um sistema externo, ele se confundiu todo, ele parece que não, esse recurso é novo, né, e o modelo não está bem treinado ainda para responder isso, tá? Então ele começou a inventar umas coisas que tinham aqui a ver com código em Python, e falei, poxa, mas não é bem isso aqui, eu só preciso, né, dessa informação, então ele teve bastante dificuldade. Então se você usar esse modelo, vai ser direto, né? Porque ele já vai saber, ele já vai entender no contexto dele, fala assim, tá bom, então, preciso criar um esquema, né, para fazer uma action dentro do GPT Builder, então isso vai funcionar muito melhor. Então, se você precisar de outros modelos, esse é o formato. Pessoal, terminamos aqui, então a gente passou aí por todos os pontos, né, do tutorial, no detalhe, ficou massivo aí, espero que volta em algum ponto, né, caso realmente precise, mas cada detalhe aqui eu achei bem relevante falar, porque de certa forma eu enrosquei nisso em algum momento, tive alguma dificuldade, tive que buscar, bati cabeça, então cada coisa que eu falei aqui eu estou tentando levar um pouco da experiência, que eu ainda acredito que eu não seja o melhor do mundo para falar sobre isso, mas estou levando coisas que eu não encontrei, tá? Coisas que eu tive dificuldade de encontrar em documentações, né? Vi pessoas falando muito por cima, então trouxe na íntegra aqui, né? Para vocês, e é isso, tá? Então,
Ficou bastante detalhes, mas eu acho que detalhes importantes para um funcionamento e que você vai estar um passo à frente para poder evoluir e aprender, né? Isso aqui, como eu disse, isso aqui é só a ponta do iceberg, né? Minha cabeça explodiu quando eu falei, caramba, a gente vai utilizar isso aqui na empresa toda, né? Em todos os setores, a gente já começou a utilizar isso, mas ele pode ser melhor, ele pode funcionar melhor, ele pode fazer outras coisas, né? Se vocês pararem para pensar, vocês se já chegaram nesse momento, mas a gente conectou um e-mail, mas poderia ser um WhatsApp. Olha só, imagina, né? Poderia estar mandando um WhatsApp ali. Olha que absurdo, olha que legal, né? Assim, cara, o negócio é sensacional. Poderia estar integrado com um sistema que você usa na sua empresa. Poderia fazer uma ação, né, automática nesse sistema. Poderia analisar automaticamente um dado que nem está em planilha, mas que está, de certa forma, em um sistema. É muita coisa que dá para ser feita aqui. Sem contar, né, de colocar toda a base de conhecimento aí, de várias pessoas, poder unificar isso e colocar num modelo de inteligência artificial. E realmente criar o seu modelo, né? E poder fazer que nem a gente fez lá na live, de até usar o celular e enquanto você toma o seu café, abrir aqui abrir aqui o ChatGPT no celular e conversar como se realmente fosse o César, uma pessoa, né? Mas é uma inteligência artificial, você está conversando, fazendo perguntas, ele está te respondendo, e enquanto ele está te respondendo, você para ele e já pergunta de novo, pergunta para ele fazer outra coisa, pede para ele fazer, né, outra análise, pede para ele revisar, explica para ele o que você está pensando, pede a opinião dele. Então isso aqui cara, como tem um termo em inglês que fala mind blowing, né, de explodir a cabeça mesmo. Esse aqui é sensacional. Gente, deixem os comentários. A gente está na comunidade. Deixem os comentários se você está vendo isso pelo YouTube, pelo próprio YouTube, se não pelo blog. E é isso. Espero contar com vocês aí. Essa aula vai fazer parte de um treinamento que a gente está criando sobre inteligência artificial. Então, o feedback de vocês, aí, o retorno de vocês. Deu certo, se não deu certo, com certeza vai dar, se você seguiu a risca aqui, mas dá o feedback pra gente, e inclusive se você fez coisas além disso, nova, diz pra gente aí também, tá bom? Fechou? Obrigado por ter ficado até o fim, grande abraço.